Nessa terceira parte do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito de algumas teorias antes da gente chegar na conclusão do livro. A teoria da referência ela é muito interessante porque ela vai nortear muitos comportamentos humanos. Por exemplo, a partir do momento que eu sinto que existe uma possibilidade, mesmo que mínima, de eu ganhar na loteria, eu me sinto predisposto a arriscar um valor pequeno para jogar na loteria. E esse é um dos grandes motivos para justificar o comportamento das pessoas quando jogam na loteria. Por quê? A gente tem um risco enorme e um pequeno valor que vai ser perdido no momento em que você joga na loteria. Então, o teu ponto de referência é: eu não tenho nenhuma chance de ganhar na loteria. Opa, comprei um bilhete. A partir desse momento eu tenho uma chance de ganhar na loteria. E a compra desse bilhete foi um valor tão irrisório perto do prêmio que eu aceito esse risco. Agora, imagine que você mudou o ponto de referência agora. Antes você estava com 0 chances de ganhar na loteria e você agora tem alguma chance de ganhar na loteria. Agora imagina que você vai fazer um negócio e o negócio é o seguinte: você tem 50% de chance de ganhar nesse negócio e 50% de chance de perder nesse negócio. Então, nesse segundo exemplo, o seu ponto de referência mudou. E a partir do momento que seu ponto de referência mudou, você vai ter um outro comportamento, porque você tem muito mais a perder e você tem muito menos a ganhar, né? E o risco é equilibrado nesse segundo exemplo. Quando você está já no final da escala, por exemplo, entre 95% de chance de ganhar alguma coisa e 100% de chance de ganhar alguma coisa, o teu raciocínio, o teu comportamento, ele se torna completamente diferente. E você, às vezes, assume riscos porque você já tem a garantia de 95% de ganhar. Então, o autor, ele entende que a probabilidade de 0 a 5% ela é diferente da probabilidade de 95 a 100%. E é isso que é interessante, porque a escala de probabilidade ela é uma escala que você não pode considerar como retilínea. Ela é como se fosse uma curva. Por quê? Nos estágios iniciais, a tua probabilidade e o teu risco são muito diferentes e, consequentemente, o seu comportamento vai ser diferente, assim como no final da escala, porque você também vai ter um comportamento diferente quando você olha para esse risco e analisa. Imagina uma pessoa que está abaixo da linha da pobreza. Ele está no estágio inicial da escala, então para ele o risco de perder tudo é muito grande, porque ele tem muito pouco. E é completamente diferente da pessoa que está no topo da escala. A pessoa que tem muito dinheiro, ela também vai ter um comportamento muito diferente, porque toda análise de risco dela é diferente. Por quê? Ele não tem tudo a perder, ele pode perder só uma parte do patrimônio dele, né? Então, essa escala é, para o autor, uma forma de a gente começar a analisar a sociedade de maneira diferente. Porque as oportunidades elas não são iguais e o principal, elas não são equivalentes. Então, o autor sustenta que a chance de você perder pesa muito mais do que a chance de você ganhar, mesmo que elas sejam estatisticamente equivalentes. Então, imagina duas situações. A primeira, você tem 90% de chance de não ser um vencedor na vida, ou a segunda, você tem 10% de chance de ser um vencedor na vida. Estatisticamente, essas proposições elas são equivalentes. Contudo, na visão do autor, a primeira proposição ela pesa muito mais do que a segunda. E onde a gente pode aplicar esse tipo de teoria? Então imagina que você está numa reunião e nessa reunião você está negociando com a outra parte ganhos e perdas, tá? Então, você que
é uma pessoa que está antenada sobre a teoria do Daniel, do rápido e devagar, duas formas de pensar. O que você vai pensar aqui? Bom, se eu vou perder alguma coisa, eu quero perder a coisa menos importante para mim. Contudo, nessa reunião, eu vou fazer parecer que essa coisa é a mais importante, que eu não posso de jeito nenhum perder. E, por incrível que pareça, grandes negociadores utilizam essa estratégia porque eles sabem que a dor de perder algo muito importante é muito maior do que a esperança de ganhar alguma coisa tão importante quanto. Dentro dessa análise, é uma análise complicada, é difícil de você colocá-la numa situação concreta, mas existem situações que você pode trazer essa teoria. Muitas pessoas não vão conseguir perceber que você está utilizando do sistema rápido delas para o seu benefício. Contudo, você vê que você tem uma vantagem diante a essa reunião. E eu não poderia deixar de falar de um último exemplo antes da gente conversar sobre a conclusão do nosso livro. Fizeram um estudo com 2 grupos de pessoas que passaram por um procedimento, um tipo de procedimento médico. E assim, a ideia era mensurar a exposição à dor dos pacientes, né? O primeiro grupo de pessoas teve um tempo de exposição à dor de 10 minutos, que você pode imaginar. Em 10 minutos ele teve um pouco de dor, aí depois a dor reduziu, depois aumentou muito, depois reduziu, e depois aumentou muito, e o procedimento acabou. Então passou os 10 minutos assim, como se você imaginasse a dor aumentando até chegar ali no fim. Então o pico de dor ele ficou mais perto do fim. Imagina aí uma escala de 0 a 100 e o pico de dor deles chegou ali no 80%. Tá? E no segundo grupo, a experiência foi mais ou menos assim. Eles foram expostos por um período mais longo de dor, né? Então eles ficaram 20 minutos sofrendo dor. E nesse segundo caso, a escala de dor foi mais ou menos assim. A dor aumentou, depois reduziu, depois aumentou muito, depois reduziu, depois aumentou mais um pouquinho, depois reduziu, depois reduziu um pouco mais e foi reduzindo, deu alguns pequenos picos no final de dor, mas são picos muito menores que aquele pico do meio e o procedimento chegou no final. E imagina que nesse segundo grupo, o pico de dor mais alto de 0 a 100 foi 95. E aí ele lançou a seguinte pergunta: qual foi a sua sensação de dor durante o procedimento? Então ele fez essa pergunta para o grupo 1 e para o grupo 2. Por incrível que pareça, o grupo 1 teve a sensação muito mais intensa de dor e o grupo 2 teve uma sensação muito menos intensa de dor. Apesar do grupo 1 ter tido, de fato, uma exposição à dor muito menor, né? Menor em 15 pontos no nosso exemplo, menor em 15 pontos no nosso exemplo, que o grupo 1. Então, o autor conclui o seguinte, que não importa quanto tempo você seja exposto à dor, o que importa é quanto foi o último pico de dor. E eu não poderia deixar de trazer isso para a nossa realidade, né? Às vezes você vai assistir um filme e aquele filme não te encanta tanto, por que será? Será que ele foi chegando no final e no final ele não foi tão encantador quanto no meio? Então, tudo isso é muito importante para a gente. Se você vai fazer uma palestra, um workshop,
tem que deixar ali para o final alguma experiência muito boa para que você seja lembrado. Então eu acho esse exemplo magnífico, um exemplo muito bom, uma pesquisa que vale a pena. E é por isso que eu recomendo esse livro, porque ele é muito rico. Ele não trouxe só esse exemplo, ele trouxe um mar de exemplos. Agora, eu lembro que antes de ler esse livro, vou confessar que eu perguntei pro meu pai, e aí pai, rápido ou devagar? E eu não lembro muito bem a resposta dele, mas eu acho que hoje já está bem claro, né? Se você vai fazer um procedimento que precisa ser feito rapidamente, você vai fazer ele de forma automática, né? Se você vai fazer um procedimento que precisa ser calculado, pensado, a gente vai ativar o sistema 2, o sistema devagar. Então, não existe certo se é rápido ou devagar. Contudo, eu sei muito bem que quando você faz o devagar, você ativa o sistema 2 quando era para ativar o sistema 1, vai acontecer alguma coisa errada. Por exemplo, eu tenho alguns amigos que já bateram o carro. Tem alguns momentos que você tem que ativar o sistema 1. Tem que ser automático. Tem que ativar o reflexo. Tem que ser automático. Contudo, às vezes a pessoa está pensando em alguma outra coisa, está no sistema 2 e a coisa automática não acontece muito bem. Porque o sistema 2 ele não consegue processar duas coisas ao mesmo tempo. O sistema 1 sim. Tanto é que você consegue passar a música quando você está dirigindo, você consegue passar a marcha quando você está observando a estrada. Então, a gente tem que sempre perceber qual é o contexto. Se o rápido, se o sistema 1 está sendo útil para aquele contexto. Eu não imagino um engenheiro tentando resolver um problema utilizando o sistema 1. Por quê? Ali são vidas e mais vidas de pessoas que vão estar sendo influenciadas por uma decisão de um sistema que deveria ser um sistema calculado, um sistema analítico. Então, por isso que a gente tem que se adequar ao contexto. Esse livro é muito rico, mais uma vez eu repito, vale muito o investimento na leitura. No meu próximo vídeo eu pretendo falar sobre o hábito. O hábito é o que transfere o raciocínio do sistema 2 para o sistema 1. O hábito é o que faz você conseguir ter bons resultados de maneira automática. Contudo, lembre-se, vou falar de um outro autor. Não é o mesmo autor, não é a mesma corrente, tá? Mas eu quero dar isso para você, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença na tua vida. E se você gostou, promove. E se quiser tirar alguma dúvida, entre em contato.